senhoras! Olá, senhores! Tudo bem? Tudo pizza? Sempre tudo pizza, né, gente? Então, vocês já sabem, mas é sempre bom, né? Eu devia botar um crachazinho aqui para não ficar repetindo. Eu sou o Dimas Vilaça, professor de Ciências do EAD Concurso. E o que nós estamos fazendo? Nas aulas anteriores, eu disse para vocês que nós já estávamos apontando a proa para o norte. Hoje, a gente já está vendo a cabeceira da pista. Se você pegar pela sua ementa, né, nós não seguimos assim linearmente a ementa, porque a gente achou que uma outra sequência, a que nós desenvolvemos com vocês, fosse mais razoável, mais lógica, né? Fosse mais não crescendo. Então, a gente está cumprindo agora essas coisinhas que ficaram faltando. Por exemplo, a aula de hoje a gente vai ver inicialmente radioatividade, né? Então, você tem aí o que nos interessa nesse tópico, é o seguinte: a introdução que nós precisamos é que você se lembre que a radioatividade é um fenômeno descoberto recentemente, no século passado, inicialmente trabalhado ali por Madame Curie, né, uma notória cientista polonesa, aliás, deu o nome de um elemento que ela descobriu em homenagem à pátria, o polônio, casada com um francês, Pierre Curie, ambos, né, a Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, que eu saiba, a única mulher que já conseguiu essa façanha, um de física e um de química. Então, Madame Curie trabalhava com alguns elementos, veja só, você já viu tabela periódica, sabe que a tabela atual tem aproximadamente 120 elementos. Ela trabalhava com alguns elementos que, estranhamente, emitiam raios, radiações. Mais tarde, pôde-se constatar que algumas eram partículas de uma matéria e outras realmente eram ondas eletromagnéticas, era a emissão de energia, os famosos raios gama, e que essas partículas, esses raios, tinham certas características, por exemplo, de queimar, lesar tecido humano vivo, aquecer o local onde essas partículas, onde esses elementos radioativos estavam emitindo, brilhar no escuro. Mais tarde, as aplicações disso até hoje são imensas, né? Você sabe que dependendo de como você aplica essas emissões que alguns elementos da tabela emitem naturalmente, você pode matar uma célula de câncer, por exemplo, no caso da radioterapia, cobaltoterapia, mas você pode produzir uma bomba H, né? Uma bomba de hidrogênio ou uma bomba A, uma bomba atômica, nós vamos falar sobre isso na fissão e na fusão. Mas inicialmente, o que é curioso de se notar, Pierre, inclusive, desenvolveu um câncer, porque ele andava com um tubo de um desses sais que a Madame Curie estava estudando e acabou desenvolvendo. Andava no bolso do jaleco com um tubo de sai com sal e que ele achava bonito, porque ele brilhava, era um sal verde, me parece que era o sulfato duplo de potássio e uranila, K2O2, SO4 e O2. Não precisa se preocupar com fórmulas. E, na verdade, os primeiros experimentos práticos sobre a radioatividade, quer dizer, por que um elemento químico como o alumínio da minha caneta aqui não emite radiação? O ferro, mas por que outros, como o rádio, o urânio, o polônio, emitem esses sais? E o mais curioso, aí tem alguma coisa a ver com transmutação, né? Aquela coisa da química ali do início, da alquimia, de querer transformar chumbo em ouro, que não é verdade, o alquimista não queria isso, mas você sabe que esses elementos radioativos, todos os elementos que emitem esses sais, acabam se transformando em outros elementos, e em outros, até se transformarem em chumbo. Então, a radioatividade natural é um fenômeno em que núcleos de certos elementos são instáveis, né? E a causa dessa instabilidade provavelmente seja a relação entre o número de prótons e nêutrons, e acabam esses núcleos emitindo partículas que acertam outros núcleos, e esses núcleos também se quebram, acertam outros, é a famosa reação em cadeia, né? Agora, pense bem, alguns elementos, por exemplo, o mesmo elemento como o urânio, ele tem um isótopo que é radioativo, o 235, 92-235, e outro não, o 92-238. Tu vê, os dois urânios, 92 prótons no núcleo, mas um deles tem um número de nêutrons e o outro tem um número de nêutrons um pouco maior, o 238. O que tem número de nêutrons menor é instável. Bom, vamos ver como é que tudo isso começou? Eu fiz um resumo, agora vamos ver como é que tudo isso começou. Observe o seguinte, nós vamos ter aqui agora o famoso experimento do nosso amigo, vamos escolher uma cor bonitinha para a gente começar, né? O famoso experimento do nosso amigo Ernest Rutherford, né? Deixa eu fazer para você. Rutherford fez o seguinte experimento. Deixa eu acertar aqui o meu escritor, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Ele pega um cilindro de chumbo, ó,
Ele vai pegar um cilindro de chumbo e com esse cilindro de chumbo, agora ele vai testar a natureza dessas emissões. Olha aí. Com esse cilindro, ele vai fazer uma perfuração com uma broca. Professor Dimas, por que ele usou um cilindro de chumbo? Como se fosse uma lata de óleo, só que sólida. Porque o chumbo é um material de alta densidade. O chumbo tem número atômico 82 e número de massa, esse isótopo, 207. E até hoje é usado em aventais para bloquear radiações. Veja, Rutherford tentava testar a natureza das emissões que Curie tinha descoberto. Ele vai utilizar um mineral que a Curie trabalhava, o polônio, que aliás ela deu o nome. Esse polônio era um dos elementos que a Curie tinha descoberto que emitia esse tipo de raios e de partículas. O Rutherford perfura o cilindro com chumbo, né, cilindro que faz um furo no meio, desenho tridimensional, e coloca o polônio. Para testar a natureza dessas emissões, o que o Curie vai fazer? Perdão, o que o Rutherford vai fazer? Ele vai ligar duas placas na saída desse cilindro. Imagine, pega uma lata de óleo, enche, derrete chumbo, tira a lata, fica o cilindro, faz um furo, põe duas placas na saída. Nessas duas placas, ele vai ligar um polo positivo, ó, e vai ligar um polo negativo, corrente contínua, né, para manter os polos fixos. E o que ele quer testar? Para ver se essas partículas se desviariam nesse campo elétrico que ele criou. Veja que agora ele vai colocar no fundo do projeto dele, na frente, está aqui a lata de óleo, ele coloca um anteparo, com os dois campos colocados assim, paralelamente. Ele coloca uma outra placa de chumbo, mas sobre essa placa de chumbo, brilhantemente, ele vai colocar o que a gente chama de um ecrã, ou ecrã, ó, onde nós temos o chamado ZNS, o sulfeto de zinco. Com o ZNS, por que ele utilizou isso? Porque se tiver alguma emissão, ela vai colidir com o ZNS e vai brilhar, né? Ele tem sensibilidade a essas emissões. Bom, ele veria os pontos onde bateram. Ele nota que havia três naturezas de emissão. Primeiro, havia um tipo de emissão que se desviava para o polo positivo com um ângulo muito acentuado, ó, fazendo isso aqui, tinha um desvio muito grande. Batia aqui e brilhava um pontinho. Um segundo tipo de emissão que se desviava para o polo negativo, mas não tinha um desvio tão grande. E um terceiro tipo de emissão, que observe bem, não sofria desvio nenhum. Batia frontalmente no ecrã. Ele denominou Rutherford a essas partículas de partícula do tipo, ele chamou de a que se desviou para o polo positivo, ele chamou de partícula beta. E obviamente que ela tinha uma carga negativa. Mais tarde ele confirma que eram elétrons. Então, beta tem uma carga negativa, tá? E uma massa muito pequena, como a massa do elétron, que é cerca de 1.840 vezes menor que a do próton, por isso que desviou tanto. Então, ela é mais leve, desviou mais e foi para o polo positivo. O segundo tipo de emissão, ele resolveu chamar de partícula do tipo alfa. E mais tarde, ele, claro, tinha uma carga positiva, mais tarde ele descobre que eram núcleos de átomo de hélio. Lembre-se que o hélio, o gás hélio, é número atômico 2, número de massa 4. Se o hélio perde 2 elétrons, ele vai ficar com duas cargas positivas. E além disso, que tinha uma massa igual a 4, ó, que tinha perdido 2 elétrons. Tá, professor, e aquelas que não sofreram desvio no caminho? Ele resolve chamá-las de raios gama, porque eram ondas eletromagnéticas que não tinham carga e nem massa, por isso não sofriam. Bom, esse é o primeiro experimento. Muito bem. Vamos tentar agora ir para um exercício inicial para ver se a gente consegue aplicar o que nós vimos, né? Então, você lembra, partícula alfa, partícula beta e raios gama. Partícula beta. Essa partícula beta, na verdade, são elétrons que são acelerados. Carga negativa e massa desprezível. A alfa, núcleo de átomo de hélio, mais pesada, 2,4. O hélio que perdeu 2 elétrons, por isso dizia menos e vai para o polo negativo. Ó, a que vai para o polo negativo tem carga positiva. A que vai para o polo positivo tem carga negativa. E aqui não se dizia, não tem carga e nem massa. São radiações eletromagnéticas. Muito bem. Vamos ver agora a aplicação disso daí
na prática. Vamos ver como é que isso aí pode ser cobrado da gente. Olha a primeira coisa que ele está cobrando. Bom, como eu disse para você, nos exercícios iniciais, nós vimos que existem várias aplicações para esses elementos radioativos. Tratamento de cânceres, entupir um tubo num prédio grande, você pega um isótopo radioativo, um radioisótopo, olha aí, pega um radioisótopo e injeta na água, acompanha com o contador Geiger-Miller, onde parou é ali que vai estar o entupimento. Enfim, existem centenas de aplicações boas e nem tão boas assim. Uma não tão... Gerar energia elétrica utilizando, por exemplo, as centrais nucleares, o que ele faz? Ele coloca metais radioativos dentro de tubos, aquilo aquece a água. Porque quando a emissão alfa, beta e gama acontece, há desprendimento de calor. Isso aquece a água que gira as pás de uma turbina, que vai produzir energia, mas nesse caso não. Observe que o que nós temos aqui agora, né, na verdade, é a bomba de hidrogênio. O que interessa para nós é o seguinte, existem dois tipos de bombas que usam combustíveis nucleares. Na bomba atômica, ou bomba A, você vai pegar elementos radioativos como urânio, normalmente tório, e colocar uma quantidade pequena, isolada, dentro de um cilindro. Explode a dinamite, essas duas massas se fundem, passam do que a gente chama de massa crítica, porque esses elementos, quando são purificados, existe uma determinada quantidade que pode ser armazenada e outra aqui não. Tá? Então, acontece que os núcleos começam a partir. Isso, a bomba atômica, é uma fissão. Eu estou partindo um núcleo grande, produzindo núcleos menores, produzindo pedaços menores desse núcleo, que vão pegar outros núcleos e partir. Mas existe um procedimento, por exemplo, no núcleo do Sol. Os átomos de hidrogênio leve, o hidrogênio se fundem, os átomos de hidrogênio, e formam um átomo maior que é o hélio. Isso é uma fusão. Cuidado. Fissar, quebrar. Fundir, dois menores, um maior. A bomba chamada H é uma bomba de fusão. Então, ele está dizendo, a bomba de hidrogênio, olha só, a bomba de hidrogênio é uma bomba de fissão? Não. A bomba de fissão nuclear é a bomba A. Onde ocorre apenas emissão de raios alfa, não temos esses dados. Apenas emissão de beta, não. É uma bomba do tipo de fusão nuclear. Para você ter uma ideia, para você produzir uma bomba H, você precisa ter um cilindro, olha aqui. Lá dentro você coloca os hidrogênios, normalmente hidrogênio leve e hidrogênio super pesado, trítico, e coloca, agora dentro dela, você coloca uma bomba atômica. Tá? Você coloca lá o urânio, ó, as duas massas, com o TNT. Quando ocorre a colisão desse urânio, a temperatura é muito alta, próxima da coroa do Sol. Com isso, os hidrogênios reagem, liberam o hélio, formam o hélio e liberam uma grande quantidade de energia. Então, para produzir uma bomba H, você precisa de ter calor. Então, você usa a bomba atômica para que isso aconteça. Compreenderam o que eu disse? Tome cuidado com isso. Para você, se nós conseguíssemos hoje ter um reator de fusão, nós teríamos energia limpa. O problema é como conter esse plasma que se forma. Tá bom? Os reatores hoje são reatores de fissão. O metal emite raios e partículas, aquece a água e gira as pás da turbina. Agora, para fazer um reator de fusão, nós teríamos que fazer uma fusão a frio, coisa que não aconteceu até hoje ainda. Então, meninos, na sequência a gente continua, marcamos fusão, a bomba de hidrogênio, se fosse a bomba atômica seria uma bomba de fissão. Na sequência a gente continua, tá bom? Vamos lá? Beijo grande, já já a gente está voltando.